Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Calazans, estou aqui, antes de mais nada, para agradecer ao professor doutor e maestro Alfredo Moura, grande amigo, grande referência para mim, uma, um- uma figura icônica da música popular, aliás, da música popular, da música universal. Obrigado, Alfredo. Obrigado, mestre. Para falar um pouco sobre a minha visão acerca do arranjo para música popular. E eu começo com algumas perguntas. O que é o popular? O que não é popular? Existe música que não seja popular? Existe música que não seja acessível ao pop, leia-se povo, as massas? Existe esse tipo de música? São perguntas que são difíceis de responder em primeira instância, assim, a grosso modo, mas se nós esmiuçarmos, né, algumas origens, fica um pouco mais fácil de responder. É, em minha visão, não existem fronteiras para nenhum tipo de música, nenhum tipo de ritmo, nem de harmonia. Não existe. Existe a coisa básica da educação mesmo que recebemos quando desde de crianças até criança pequena até criança grande. Então a mesma música que é popular, é, a música que é chamada de concerto, por exemplo, que as músicas executadas em grandes teatros, em salas de concerto, música de orquestra, com orquestra sinfônica, música instrumental, por exemplo. Há melodias, há motivos melódicos, variações sobre tema e assim sucessivamente, que são mais populares até para os mais incautos, incautos tecnicamente, porque não existe nenhum ser vivo que seja leigo em música, em minha opinião, ao meu ver. Não existe. Quando eu falo de ser vivo, não estou falando de qualquer ser vivente, não tô falando só dos sapiens, não. Então existe tantas melodias que são mais populares que a música popular, essa que toca na mídia, nas rádios, pô, eu poderia citar um monte de exemplo aqui. De Brasileirinho de Valdir Azevedo é uma música bastante popular e é conhecida no mundo todo por classe de A a Z. Mas assim, isso é só uma introdução, porque como eu vejo o arranjo para música popular, eu acho que o arranjo, seja para música popular ou qualquer tipo de música, o arranjo é o jardim, é o jardim, é o lençol freático, é a superfície, é a biosfera, é a estratosfera. A função do arranjador, é, é, eu acho que é quando a função do arquiteto, do decorador, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a, a, é,
sobretudo na música, vamos falar da música que toca, né? Que para atingir um público-alvo. Cada arranjador, quem se propõe a ser arranjador, a viver disso, é fundamental que haja uma anunciação, uma anunciação da canção, assim, que seja uma espécie de impressão digital da canção. Então, assim, é bem importante ter, como se fosse uma redação, né? Então, tem a introdução, pá, a introdução que dá, dessa introdução se desenvolver. Aliás, acho que também, antes do arranjo, cabe ao arranjador, antes de qualquer coisa, antes da técnica, porque claro que existe técnica de arranjo, e vocês estão estudando com uma das melhores pessoas, dos melhores mananciais de informação sobre esse assunto que eu já pude conhecer pessoalmente. Então, existe a coisa de você ter imaginação antes da técnica. O arranjador, ao meu ver, precisa ser dotado de imaginação. Já ao ouvir uma música, uma canção, assim, uma música, seja ela instrumental ou com letra, ou com texto, né? Porque quando se alia a palavra, a música, ela se torna uma canção. Uma música sem palavra é uma música, né? Música instrumental. Tem a harmonia, a melodia, ritmo e essas coisas que vocês já sabem. Mas, assim, a imaginação, o que é que vai atingir, o que é que vai tocar nas pessoas que vão ouvir, o que é. Então, acho que basicamente essa sensibilidade é muito essa sensibilidade é muito importante na concepção de um arranjo e até de uma composição mesmo. Por exemplo, ultimamente nesse período de quarentena, de pandemia, eu recebi alguns convites para fazer arranjo, para escrever. Escrevo muito para o Projeto Tamar também, muita coisa de trilha. Então, assim, eu recebi alguns convites. Mas, assim, há aquelas pessoas que encomendam o arranjo e que deixam você arranjador, arranjadora, livre. Mas há aquelas pessoas que acentuam, que querem, eu quero isso assim, eu quero isso assado, eu quero isso aqui. E eu não acho que isso seja tolir, porque a principal função e o principal objetivo é agradar, em primeira instância, em primeiro lugar, a quem está encomendando o arranjo, né? Encomendando. Isso não quer dizer que seja aquela coisa. Desculpa, está caindo aqui o celular. Não quer dizer que seja uma coisa fria, nem morna, não. Pelo contrário, há inspiração nisso, nessa coisa da encomenda, e aí a imaginação fica até mais aguçada, a depender do tipo de música, enfim. Você enxergar a música aqui como enxergar o aquém da canção, enxergar o agora da canção e enxergar o além da canção, o futuro da canção ou da peça que você se propuser ou for arranjar. Então, assim, o arranjador
ele dá os coloridos, e é muito importante uma coisa, é muito importante assim, que se você está arranjando uma peça que não é sua, uma música, uma canção, é difícil falar sobre isso, viu? Que não é sua, é até mais fácil. Mas se você vai arranjar uma coisa que é sob encomenda, eu, por exemplo, me guio muito pela palavra. Quando a música não é apelativa, não é de cunho apelativo, tem tanto apelo no texto, apelo mesmo popular para a pessoa poder entender, fica até mais fácil quando existe ludismo. Mas existe ludismo na coisa mais fácil também. Então eu presto muita atenção na palavra para conceber os coloridos que é a palavra. Geralmente as pessoas me convidam mais para fazer arranjo, não de base, porque começa do arranjo de base, né? O que é a bateria, que o baixo, que a guitarra, violão, piano, o que esses instrumentos vão fazer. Essa é a base de uma música popular. Mas assim, geralmente eu recebo mais convites para escrever arranjo para cordas, para instrumentos de sopro, né? De palheta, de bocal, os sopros que todo mundo chama erroneamente de metais, arranjo de metais. Na realidade são sopros que não tem só metais no meio. Então assim, tem uma música que é de minha autoria, com letra de Jerônimo, chamada Lábios Vermelhos, que aí eu fiquei um pouco mais livre para fazer, que Saulo também gravou, um monte de gente gravou essa música. Fiquei mais livre para fazer porque quando eu compus essa música eu fui pensando em minha filha, só que veio Jerônimo de lá, colocou a letra, o que ele entendeu da música, colocou a letra, e depois aí eu passei para fazer a orquestração, ver o que teria a ver com a personalidade de Jerônimo, com a minha personalidade também, e com o mar, né? Então assim, e aí eu fiz uma orquestração que foi de duas flautas, um flugel que dá uma coisa aveludada, um trombone e um barítono. O barítono fazendo um papel assim de baixo ao mesmo tempo fazendo melodias, que nem um violoncelo no meio da música. Enfim, com percussão ele só tem baixo nessa música, baixo tocando harmonia como se fosse um violão. Então, gente, é muito importante quando você alcança o objetivo. Vou fazer um parêntese aqui. Uma vez eu perguntei ao próprio Alfredo, eu tinha uns 18 anos, lá ou menos, na frente do estúdio de Brenda. Eu perguntei a ele, o que precisa estudar para ser arranjador? Porque eu sempre tive essa curiosidade de fazer arranjo, sobretudo por ver nomes de Alfredo. Aliás, essa coisa minha de querer escrever para a orquestra, eu agradeço ao Alfredo Moura, agradeço muito, foi através de Flor Cigana. Então eu perguntei a ele e ele respondeu, não sei nem se ele vai lembrar disso, ele respondeu: o arranjador, ele nasce com isso. E eu concordo com ele, depois desses anos todos, ele nasce. A técnica existe. Mas assim, a imaginação eu acho que é a principal centelha do arranjo. E é muito bacana que esse arranjo, ele fique, a cada audição desse arranjo, você encontre novos elementos. E isso é muito bacana, Como Flor Cigana, que eu cito que é arranjo de Alfredo, ele pegou a melodia que tem pim, parará, tereri, tararé, parará. Então ele fez um monte de adorno em cima desse. Eu fiz uma variação sobre esse tema que já existia de Luiz Caldas,
e ficou uma coisa majestosa, né? Com cordas, e mais as trompas que tocam lá. E eu pude ver essa grade, há 3 anos, eu pude ver essa grade, manuscrito de Alfredo, e falei assim, pô, que coisa belíssima. Então, gente, assim, eu não sei se eu fui prolixo, existe um tempo aqui para falar, mas é um grande mistério, assim como assim, tem uma frase de uma música que fala é, o luar, né? O luar que é ao mesmo tempo é luz e mistério. Assim, acho que posso dizer que o arranjo é isso. Ao mesmo tempo é luz e mistério. A coisa do arranjador, porque o arranjo ele pode elevar a, a música a proporções estratosféricas, como também pode levar a música por beleléu, acabar, destruir a composição. Então, é preciso, em minha opinião, para concluir, em minha opinião, é preciso imaginação, sensibilidade, ouvir muito, ouvir todos os gêneros possíveis, fazer muita pesquisa, porque a música, nós vamos partir desse plano para outros planos, se é que existem outros planos, e não vamos aprender nada. Então, assim, é uma coisa de estudo contínuo, de ficar sempre buscando. Não a perfeição, porque tem um monte de coisa que se torna super popular e quando a gente ouve, nem tem aquela perfeição que a gente busca. Mas há verdade. Mas há verdade. Assim como existem os arranjos majestosos que todos conhecem, que todos vão buscar. Quincy Jones, por exemplo, foi arranjador, mas ele, enquanto produtor, ele sempre chamou outras pessoas para fazer arranjos em discos que ele produziu. E assim, é isso, é isso. E nesse tempo, então, de pandemia, as pessoas estão mais para uma coisa melancólica, assim. E o último disco que eu produzi, de um artista que vai sair agora lá do Rio de Janeiro, ele me pediu atmosfera. Ó como o cara falou comigo, que quer atmosferas. Ele queria atmosferas azuis celestiais. Então, pô, o que é que esse cara tá querendo? Então, eu fiz, nesse caso eu fiz os arranjos, fiz a produção do disco todo, convidei as pessoas, é muito importante convidar, você saber para quem está escrevendo o arranjo, né? Saber extensão de instrumento, é muito importante isso para não passar sufoco, nem em estúdio, nem ao vivo, nem no palco. Escrever, saber a extensão, as tessituras de cada instrumento, e isso inclui também instrumento de música, instrumento temperado, né? Baixo elétrico, guitarra. Saber para quem você está escrevendo. Aí eu convidei especialistas, é legal, nessa proliferação de multi-instrumentistas que existe hoje, no período atual. Existe um conservadorismo mesmo, assim, pontiagudo comigo, que eu prefiro chamar especialistas para executar um arranjo que eu sei que vai executar e que vai ter sensibilidade também. Quem vai executar, é importante que quem execute o arranjo tenha essa sensibilidade de perceber o que o arranjador quis passar. Eu acho que é isso. Se eu for falar muito aqui, eu vou levar mais de 1 hora. E Alfredo falou comigo até 15 minutos. Mas espero que esse parecer aqui tenha sido
um mínimo elucidativo, né? E bons arranjos, só não arranjem confusão, porque muitos arranjadores arranjam confusão. Beijão, muito obrigado, Alfredo, muito obrigado por você, muito obrigado por sua arte. E devo muito imensamente e eternamente a você.